CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós estudaremos hoje na reunião pública, reunião que inauguramos no dia 1º de março, o estudo em torno do Livro dos Médiuns. E hoje vamos estudar sobre o método. Eu, Paulo Nagai, fará o nosso estudo. É o capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Antes, porém, alguns avisos pertinentes à nossa casa. Não deixem de consultar o site. No site a gente tem toda a programação e quanto mais consulta tem no site, mais ele vem para frente. Ele aparece mais, a gente abre ali o computador e logo surge o site da casa, com toda a nossa programação. Então, no dia de hoje, estudamos agora o Livro dos Médiuns, com o passe, na reunião pública. Tem outra reunião pública às 15 e outra às 19. E os estudos que a casa oferece a todos. Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e domingo, aos domingos. Estudamos na parte da manhã o Evangelho de 9 às 10 da manhã no domingo e de 10 às 11 o livro Memórias de um Suicida. Não vou dizer todos os horários para não ficar cansativo, então a gente pede que vocês consultem o nosso site. Nós vamos então ler uma página para a harmonização da reunião, uma página do Evangelho, que ficará a cargo durante os passes da nossa irmã Mônica, o comentário dessa página. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5, o Espiritismo. O interessante é que o capítulo 1 tem como título Não Vim Destruir a Lei. E no item número 1 fala de Moisés, dos 10 mandamentos, em seguida do Cristo, e agora no item 5 vem falar do Espiritismo. E é uma bela definição aqui do Espiritismo, o que diz Kardec. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, isso foi o item 5, o item 6 e o item 7. Nós vamos ficar apenas por aqui e a Mônica vai fazer o comentário. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Jesus que envolva a nossa casa de amor com todo o seu amor, que derrame o seu magnetismo, as suas vibrações sobre esta singela assembleia que se reúne em nome dele, que se reúne em nome de Deus, acima de tudo, para estudarmos a doutrina espírita. Permita ainda, Jesus, que os benfeitores da nossa casa nos proteja, nos inspire e nos ajude. O mestre Kardec,
pois ele concatenou todas essas ideias esparsas pelo mundo. Que seja então em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, que vibra em nossos corações, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Bom, eu vou ler alguma coisa e para dar tempo ao Nagai. O Nagai foi pego pelo laço, veio aqui me dar um abraço e falamos para ele: soldado no quartel, que é o quê? Que é serviço, né? Então ele vai fazer a nossa palestra, amigo de muitos anos e conhece muito bem a doutrina espírita. Você quer que eu leia o que, Nagai? O 18? É do item 18 ao 35. Eu vou ler apenas o item 18, que trata do método. A doutrina espírita tem um método, e o Kardec diz aqui que método é esse. Então eu vou ler o item 18. O desejo muito natural e louvável de qualquer adepto, desejo que nunca seria demais encorajar, é fazer prosélitos. Fazer prosélitos é divulgar, né? Convencer, querer convencer as pessoas. Tendo em vista facilitar-lhes a tarefa, é que nos propusemos a examinar aqui o caminho que nos parece mais seguro para atingir este objetivo, a fim de poupar-lhes esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quiser seriamente conhecê-lo deve, portanto, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como qualquer outra ciência, ser aprendido brincando. O Espiritismo, já o dissemos, aborda todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é principalmente pelas suas consequências que convém encará-lo. A crença nos espíritos forma-lhe, sem dúvida, a base, mas ela não é mais suficiente para fazer um espírito esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder neste ensino para conduzir com mais segurança a convicção. Que os adeptos não fiquem espantados com esta palavra, ensino. Não existe apenas o ensino que é dado do alto da cátedra ou da tribuna. Há também o da simples conversa. Qualquer pessoa que procura convencer uma outra, seja através das explicações, seja através das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho dê frutos, e é por isso que acreditamos dar alguns conselhos que poderão igualmente aproveitar os que quiserem se instruir por si mesmos. Eles aqui encontrarão um meio de atingir mais seguramente e com maior presteza o objetivo. Então nós vamos parar por aqui, entregar a palavra ao nosso Paulo Nagai, rogando a Jesus que o inspire, que o nosso altivo o ajude no desenvolvimento do estudo. Que Deus te abençoe, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos.
Que Jesus nos abençoe mais essa manhã de estudos. Bom, nós estamos no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, nós vamos falar, como Newton anunciou aí, sobre o método. Bom, Kardec nesse capítulo, ou pelo menos nessas questões, até a questão 35, ele vai estar discutindo para a gente, como ele apresenta aqui, o método, qual seria o método mais eficiente para o entendimento da mediunidade. Ou você parte dos fatos, ou você parte da teoria. Entende a teoria, para depois observar os fatos, ou observa os fatos e entende a teoria. Na verdade, aqui, a gente não vai fazer mistério, não. A gente vai chegar e já contar o fim da história. Tem os prós e os contras nas duas situações. E é isso que ele vai demonstrar aqui, com os argumentos, mostrando o que é positivo numa situação, ponto positivo e negativo, e o ponto positivo e negativo na outra, em termos de chegar. Só que antes disso, ele coloca algo assim muito importante. Não é o fato em si da mediunidade ou da comunicação dos espíritos que é mais importante dentro desse assunto. Por quê? Vamos botar para a prática. Todo mundo, em qualquer situação, em qualquer idade, mesmo quando jovem, eu lembro que acontecia isso, e tem fulano ali que recebe o espírito tal. Cada um com a sua maneira de colocar isso, incorpora, ou recebe, ou faz isso. Na verdade, as pessoas relatavam um fenômeno mediúnico acontecendo. Em geral, isso não era uma manifestação que a gente hoje considera uma manifestação espírita. Por quê que eu estou falando espírita? Porque quando você disciplina o médium se desenvolve a partir do conhecimento do espiritismo, tem algumas coisas que ele evita. Uma delas é exercício da mediunidade fora da casa espírita. Seria a mesma coisa que o médico operar fora de uma sala de cirurgia. Ele pode fazer isso? Pode, mas é um caso de exceção, você não vê todo dia. Numa emergência, o cara fez um parto no táxi, mas o táxi não é lugar de fazer parto. Da mesma maneira. Então, o que Kardec vem colocando aqui, e é a lógica que direciona o pensamento dele, ele fala assim, que você falar que houve esse fenômeno mediúnico aqui ou ali, é o de menos. Por que ele fala que é o de menos? Porque por trás disso tem um negócio mais importante. O que é a comunicação mediúnica? É algum espírito que viveu entre nós, desencarnou e se comunica através de um médium. Então, para você aceitar isso, tem uma coisa mais básica. Porque se você contar isso para uma pessoa que não acredita na sobrevivência da alma, o que isso significa para ela? Quem se comunicou? Ela não acredita nem que a alma sobrevive, ainda mais que ela se comunique. Por isso que é importante o entendimento, primeiro. Contar isso para um materialista, ele vai rir para a tua cara, vai falar que tu está maluco, como há muito tempo já aconteceu isso, hoje está melhor, mas ainda tem algumas situações que antigamente se falava que o cara estava maluco, botava um monte de distúrbios na pessoa, porque ela falou que ouviu o espírito, ouviu um espírito, né? Ouvir ou ver. E a pessoa vai, esquizofrênico, é isso, aquilo, outro. Muitas pessoas ficaram realmente malucos. O que caracteriza, vamos falar assim, clinicamente, cara maluco? Uma lesão cerebral. E às vezes o cara não tinha essa lesão cerebral. E nos métodos antigos de levar choque, aí criava-se uma lesão cerebral ali, por conta da metodologia de tratamento daquilo ali. Então não adianta tu ficar jogando conversa fora com um materialista, falar de mediunidade com um materialista. Por quê? Pô, você não acredita nem na sobrevivência da alma, tu vai falar que a alma se comunica? Então, por isso que Kardec coloca nesse primeiro item a importância do entendimento que a alma sobrevive. Por isso que os pilares da doutrina espírita, que tem algumas coisas em comuns, é como se fossem alguns degraus que a gente vai subindo, que você fala assim, os primeiros degraus, eles são comuns a algumas religiões,
Mas a partir de alguns degraus para cima, é só o espiritismo. Por isso que mediunidade tem que ser estudada dentro da casa espírita. Em qualquer outro lugar você vai ver ela tratada de uma maneira diferente. Então a primeira condição é que a alma sobrevive. Então a sobrevivência da alma. Nesse primeiro degrau, todas as doutrinas que se dizem espiritualistas, elas acreditam na sobrevivência da alma. Quais são essas? Você pega todas as cristãs, e aí vem as ramificações das religiões, né? Aquelas que se originaram a partir do ensinamento do Cristo, o catolicismo, todas as vertentes das igrejas evangélicas, e todas as igrejas também que se chamaram católicas, mesmo as mais ortodoxas, todas elas acreditam na sobrevivência da alma. Aí começa umas diferençazinhas. No doutrina espírita, o outro pilar é manutenção da individualidade. Ou seja, o Paulo morreu, Paulo continua sendo Paulo. O Newton continua sendo Newton. Ninguém virou demônio nem virou anjo porque morreu. E outra coisa, essa manutenção da individualidade é um consolo, porque quando a gente perde um ente querido, ele não virou fumaça. Ele vai continuar sendo o fulano que a gente amava. Se esse amor for baseado em sentimentos sinceros, ele sobrevive também e continua. Se ele for baseado só no invólucro, no que está por fora, no que é material, ele vai morrer com a matéria. Ou seja, tu vai no supermercado, tu compra pela embalagem. É natural isso, chama mais atenção. Tu foi lá, experimentou o produto, não gostou, não vai comprar de novo. Não vai comprar mais aquela marca. Né? Ah, comprei pelo rótulo, mas o rótulo bonito não qualifica o conteúdo. Depois tu vai comprar a mesma coisa. Tudo que é baseado em coisas materiais vai ficar aqui, porque o corpo morre, o corpo não fica mais nada que era referente àquele corpo. Então, além disso, tem outro fator. E isso serve de consolo, porque a gente sabe que o amor entre os entes queridos, se for sincero, permanece. Com isso também o ódio. Então, por isso que tem aquela citação no Evangelho: reconcilia-te com teu inimigo antes que ele leve ao juízo, por aí vai. Ou seja, antes de morrer, não leva nada para depois da morte, porque isso vai continuar, esse sentimento. E aí dá origem a obsessões e outras coisas. Mas isso é só uma chamada de atenção para ver a aplicação desse conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento e não ver a consequência dele. Então, essa manutenção da individualidade é outro ponto, que significa também o estado desse espírito depois da morte. Então, se você sabe o que acontece depois da morte, ele mantém a individualidade, ele vai estar no plano espiritual. E o que é o plano espiritual? São locais onde o espírito permanece aguardando uma nova encarnação, que dentro do espiritismo nós chamamos de erraticidade, que são colônias espirituais construídas em torno da Terra. Nosso lar, por exemplo, é em cima da cidade do Rio de Janeiro. Os espíritos comunicam isso para a gente, informaram. Então esses espíritos ficam ali aguardando. E ficam fazendo o quê? Se instruindo, se preparando para a nova encarnação e trabalhando, continuando a trabalhar. Então, isso aí, esse entendimento é fundamental para você falar assim: pô, estão lá, sobreviveram, mantiveram a individualidade e se comunicam. A comunicabilidade dos espíritos é outro ponto importante que a doutrina espírita coloca, e essas religiões, eu ia falar não aceitam, mas aceitam entre aspas. Por exemplo, se você for numa igreja evangélica, o cara vai falar que a comunicação ali ou é de um demônio ou é do Espírito Santo. Se tu for na igreja católica, vai falar que o cara está lá, é o demônio também, você vai fazer exorcismo e tudo, ou é um santo. Na doutrina espírita, os espíritos se identificaram: ó, nós somos aqueles que viveram, como vocês aí encarnados, e morremos. E a morte não existe. E a gente está aqui, a gente continua se comunicando. Fora isso, tem outros degraus mais específicos, que são a reencarnação, que é a pluralidade da existência, pluralidade dos mundos habitados, que quer dizer que existe vida não só na Terra, mas em todos os planetas,
meios diferentes, modos diferentes de se expressar, que possibilita também comunicações, e na obra espírita tem comunicações de espíritos que estavam vivendo em outro planeta e que se comunicaram, dando notícias também. Então, você vê, essa parte teórica, se você não entender isso, se você não tiver essa base, é muito mais difícil, apesar de você ver um fato, e às vezes você fala assim, a gente fala isso, dito popular, contra fatos não há argumentos. Mas isso aí, o cara vai falar, tudo bem, qual é o fato? Uma comunicação houve, mas isso é subjetivo. Quem não acredita na imortalidade da alma, na comunicabilidade, nesses pontos todos que nós falamos, vai falar assim, é da cabeça do médium. É esquizofrenia, é qualquer outra coisa, menos uma comunicação verdadeira. Por isso que é importante essa base, para que você entenda. Por isso que Kardec fala aqui, mais importante nesse caso do que o fato, o espírito se comunicou, é você ter a crença na sobrevivência da alma e nesses outros pontos que a gente colocou, que faz com que esse fenômeno, esse fato, possa ser analisado à luz da lógica. Senão fica conversa de maluco. Tu vai ficar falando algo que o cara não entende. Seguindo aí, Kardec vai pegar, depois de desenvolver isso, e a gente tem que fazer um resumo de cada bloco desses, porque são muitos itens, é esse entendimento. Tem mais importante do que esse fato de você colocar isso, é você colocar isso para pessoas que tenham esse entendimento, que senão não vai adiantar nada. E o exemplo, isso a gente tem na prática. Então nós vamos dar alguns exemplos. Eu tinha mais ou menos uns 18 para 19, isso faz tempo. E eu era católico até uns 15 anos, fui criado dentro do catolicismo, fiz primeira comunhão, aquele negócio todo, mas com os 15 para 16 eu parei de ir à igreja, porque não respondia mais os meus questionamentos, não tinha mais nada a ver comigo. Com 18 ou 19 eu fui cair num centro de Umbanda. Por quê? Porque a menina que eu namorava na época tinha uma mediunidade exacerbada, de incorporação, assim, bem exacerbada, e às vezes estava namorando assim, ela sumia, desmaiava, caía no chão. Eu falei, meu Deus do céu, e aí? Aí o pessoal, leva no centro espírita, eu não sabia. O centro espírita que conhecia é que tinha em frente ao campinho que a gente jogava bola, a avó de um dos coleguinhas que jogava bola com a gente, tinha lá um centro que a gente só entrava no dia de Cosme e Damião para comer doce e tomar guaraná. E que a gente via tudo cheio de bandeira, o terreiro de terra batida, e nada mais foi dito. E a gente comia sem nenhum pudor os docinhos, tomava o guaraná e voltava para jogar o futebol lá e ser fininho, não sabia mais de nada. Mas a gente via lá aqueles alguidares, aquelas coisas, porque lá era a realmente chamada macumba. O centro de Umbanda, depois a gente vai vendo, é o que eles chamam de linha branca. Aí tinha lá as reuniões, os caboclo, preto velho, criança. Você ficava lá assistindo, como a gente assiste aqui, tem o terreiro, e os espíritos incorporavam, tudo de roupa branca, como esse jeito ali, e depois de um tempo ia lá as pessoas se consultar com os espíritos. Então o que aconteceu comigo? Eu, sem saber nada da teoria, eu comecei a ver fatos. Tu imagina, eu com 18, 19 anos, ela tinha uns 15 para 16, quando começou a ter esse negócio, eu comecei a ver aquilo, e para o negócio ficar mais fervoroso, eu tinha lido, eram os deuses astronautas na época, não sei se vocês conhecem essa obra, ó. Isso vai mais de quase 50 anos, 40 e poucos anos, que eu tinha lido e estava com aquilo tudo na cabeça. E os espíritos, quando incorporavam, eles riscavam um ponto, e a maioria era com estrela, lua. Eu ficava olhando aquele negócio e falava assim, meu Deus do céu, o que isso tem a ver? Tem a ver alguma coisa? Não é possível. E ficava com aquele negócio assim. Passou um tempo, e eu observei a mediunidade
Ao contrário, que aqui tem duas posições, ou você fatos ou parte da teoria. No meu caso, parti dos fatos, eu fui observando e com uma pessoa que eu conhecia. Aí esse é o grande diferencial. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim, o José ali incorporou um espírito, está assim, está assado. Outra coisa é eu ver uma pessoa que eu conhecia e um outro ponto ali que era diferencial. Ela tinha problemas seríssimos de bronquite. Usava aquela Berotec, não sei hoje se ainda usa essa bombinha, que aquilo faz um mal do caramba, e um monte de remédio que realmente perturbam. E eu vi o desenvolvimento, olha como é que as coisas não ocorrem por acaso realmente. Porque uma das amigas da família que direcionou para ir para esse centro, da família dela, né? Era médium já há muito tempo e foi desenvolver a mediunidade dela. Então ela ia na casa dessa menina que eu namorava para desenvolver a mediunidade dela e deixavam eu ver. Quer dizer, os espíritos. Depois eu fui entender por que tudo isso aconteceu, não aconteceu por acaso na minha vida. Porque quando eu cheguei no Leon Denis, num centro espírita, eu fui trabalhar com medicina espiritual e depois trabalhei com encontros de mediunidade. E trabalhei com jovem, que foi um troço, que o primeiro trabalho que eu fiz foi com jovem, de 15 a 18. Aí que eu estou falando que tem algumas coisas a ver, porque a minha vida toda, desde 15 anos para 16 até 28, eu trabalhei com jovem, que eu tomava conta de um time de futebol de salão, num clube lá em Nilópolis, e eu tinha o departamento, eu tomava conta do departamento infanto-juvenil de futebol de salão. Quer dizer, eu me dava a vida toda com jovens de 8 até 16 anos. Depois eu fui entender essas coisas todas, porque nada acontece sem um objetivo, né? Então, voltando à mediunidade, eu observava porque ela desenvolvendo. O que é desenvolvimento? Tem um desenvolvimento teórico, que é você estudar a doutrina espírita para entender o mecanismo e daí você lidar melhor com esse fenômeno. E tem um desenvolvimento prático, que é realmente o médium perceber a aproximação do espírito e dar passividade para ele se comunicar. Então, se é um choque de fluidos, um choque de energia, que o médium tem que saber lidar com aquilo ali, para perceber não só o que o espírito sente, em termos de, como é que eu vou te explicar, dor física, que ele pode estar sofrendo e sentindo dor. Por exemplo, um espírito que desencarnou atropelado, ele vai estar cheio de dor. O que tomou um tiro vai estar com uma dor mais localizada. Isso é dor material. E pode ter a dor moral. Então o médium tem que estar preparado não só para descrever na comunicação dele, se for numa reunião de atendimento a espíritos desencarnados, que a gente chama de desobsessão, de não só passar o que o espírito está sentindo para a gente atender fisicamente, como o problema moral dele. Então entender o sentimento também do espírito. E essa parte prática era realmente dar passes magnéticos até a pessoa incorporar. E tu vê, eu sem entender nada do que era aquilo, observei e vi todo o desenvolvimento, eu não lembro quanto tempo, até ela conseguir dominar aquele tipo de fenômeno e a incorporação ser algo menos espalhafatoso. Mas aí, dependendo do guia que vinha, tinha uma característica que aí também, nesse tipo de mediunidade, em centros de Umbanda, tem que haver alguma coisa mais material para que as pessoas identifiquem e tenham mais credibilidade naquilo que está vendo. Então, as pessoas identificavam o espírito pela maneira como ele incorporava, que é diferente de um médium dentro da casa espírita. Ele vai identificar o espírito pela vibração dele. Vai, às vezes, identificar visualmente, mas visualmente ele pode se enganar,
porque os espíritos se travestem, eles podem se apresentar de uma forma exterior, como se fosse uma fantasia, e hoje é fácil, a gente vê essas máscaras do Missão Impossível, cada bota fica igualzinho o outro. Eles plasmam isso fluidicamente, só não conseguem cobrir o pé. Então, quem tiver mediunidade e vidência, e um espírito se apresentar para você, olha o pé. Se o pé não tiver direitinho coberto, aquele espírito botou uma capa em cima dele. Então, olha só, tudo aquilo de desenvolvimento material, é um desenvolvimento físico, prático, é de dominar essa incorporação. Só que aí, qual o benefício disso? O benefício foi quando eu cheguei no Leon Denis, um centro espírita, que eu não sabia nem que tinha diferença, né? Um amigo meu que me levou para lá, ele ficava assim, pô, Paulinho, vou te levar no centro espírita. Eu falei assim, pô, Zé Carlos, eu já sou espírita, eu vou no centro espírita. Ele, paciente, coitado, ele olhava, não, mas mais ou menos, ele assim, com toda a educação, para não falar, não, aquilo ali não é bem espírita. Mas ele falou, não, você vai lá ver. Um dia ele me levou, e aí eu vi realmente a diferença. Quando eu cheguei lá, aí falei, não, é isso aqui que eu quero. Mas por quê? Porque eu escutei uma palestra e falei, caramba, isso está batendo com o que eu acho que seja. E aí casou. E eu já estranhei logo, né, quando eu vi. Eu entrei, a primeira reunião que assisti, não tinha ninguém de branco. E eu estava acostumado a entrar em centro de Umbanda e os médios tudo de branco. Eu cheguei lá, eu já contei isso várias vezes em palestras, até para eles. O professor José Jorge e a Lúcia Moreira, que dá o nome ali ao consultório. Ela estava dirigindo a reunião e ele ia fazer a palestra. Quando eu sento lá, eu me lembro, sentei... A tribuna era assim, lá o Leon Denis ainda era a tribuna do lado horizontal, eu sentei mais ou menos ali naquela fileira que é de frente, mas lá atrás, aqui. A Lúcia Moreira, discretamente vestida, com uma roupa roxa e com uma faixa, uma tiara aqui, meio uma tiara rosa, ou troço assim na cabeça, e eu, acostumado a ver os médios lá tudo de branco, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que loucura é essa aqui? Só antes de começar a reunião. Falei, que troço doido é esse? A mulher lá toda colorida. Eu falo isso agora porque eu falei isso numa reunião em que ela estava dirigindo e o Zé Jorge junto. A gente na mesa, eu contei isso. E a gente riu muito durante a palestra, inclusive, que eu falei, cara, me desculpe, amor, foi isso que aconteceu. E aí, levanta o Zé Jorge, o professor José Jorge, que era o nome dele completo, era professor José Jorge. Quando a gente fala disso, o título, né? Professor, para ele não era título, fazia parte do nome dele. Como o professor Newton de Barros também, que eram as duas feras da época em termos de palestra. Né? Aí, quando ele levantou aquele baixinho, quando levantou e começou a falar, eu falei, caraca, o cara parece um pastor evangélico, porque o professor José Jorge tinha aquela entonação, ele fazia, ele era orador, aquelas variações de tom de voz, né, e falava alto. Eu falei, meu Deus, o cara parece um pastor evangélico falando, mas é aquele negócio, isso foi a impressão do invólucro. Mas o conteúdo, quando ele começou a falar, então acabou, conclusão, acabou ali, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E quando eu entrei lá, eu já tinha visto toda a parte prática do desenvolvimento mediúnico. Eu não tinha curiosidade mediúnica mais. Por quê? Eu não podia, aí entra aquele negócio do fato, né? Contra o fato não há argumento. Mas porque eu tinha a base do fato no seguinte, eu conheço aquela pessoa, ela tem bronquite, ela tem problema de saúde sério, naquela época eu fumava, eu podia ter fumado 2 horas antes, 3 horas antes, o cheiro do cigarro incomodava ela. Se eu chegasse ali e podia desencadear uma crise nela. Rapaz, eu vi ela incorporada com a cabocla, fumava cigarrilha. Com a vovó, fumava charuto.
Ainda bebia lá uns vinhos, trouxe, ela não botava álcool na boca, bicho. E eu ficava olhando aquilo e falei, cara, para onde vai essa fumaça? Eu vi o fato, eu sabia que não prejudicava ela, porque, porra, não pode nem sentir o cheiro de um cigarro meu. Pô, ela fuma um charuto, cara. E baforava aquele troço todo. Eu falei, bicho, não podia duvidar que aquilo era uma incorporação. Eu podia não entender o mecanismo, mas eu não podia duvidar o que eu estava vendo, porque eu conhecia a pessoa que estava ali, sabia que não era enganação, e aquilo ali, materialmente falando, não tinha como você. Falei, cara, como é que vai evitar isso? Uma hora tem crise, outra hora não. Porra, e ela ficava numas crises assim, terríveis, de ficar internada 3, 4 dias, uma semana no hospital. Aí, o que acontece? O fato me dá essa questão de eu não tenho dúvida que isso é verdade. Porém, o desconhecimento da teoria e do mecanismo que rege aquilo ali me dava algumas coisas que eram, assim, conclusões erradas. Por exemplo, eu achava que a mediunidade tinha a ver com moralidade. Não tem nada a ver. Eu fui aprender depois. Porque eu achava assim que a pessoa que estava ali era diferente da gente. O médium era diferente. Era uma pessoa abençoada por Deus. Claro, todos somos abençoados por Deus. Mas não assim que ela merece mais alguma coisa do que a gente. Não, era uma pessoa normal. Isso foi aprender quando eu estudei a teoria. Quando eu fui aprender a teoria que está por trás daquilo ali. Então a gente aprende o quê? A mediunidade é física. A origem da mediunidade é no organismo. E o organismo começa onde? No perispírito. Então, antes de eu encarnar, e aí entra o conceito de reencarnação, eu levo uns ajustezinhos no perispírito, para que quando eu pegue esse corpo físico, eu tenha algumas funcionalidades diferentes da outra pessoa que não é médium. Aí a gente aprende o seguinte, todos somos médiuns, numa definição geral. Por quê? Porque sofremos influência do espírito. Como que a gente? Por pensamento. Então isso aí funciona igual uma emissora de rádio ou TV, que vai imagem e som, para um receptor. E você percebe aquilo ali. Por quê? Desde que esteja na sintonia, no mesmo canal. Que é diferente de uma mediunidade em que eu tenha um produto. Sofra essa interferência, aí tem uma psicografia, tem uma psicofonia, tem algo palpável, tem uma incorporação. Então essa é a mediunidade definida aqui no Livro dos Médiuns. Tem uma função específica. Então, a pessoa que nasce com isso, não tem como chegar aqui no centro e falar assim, geralmente pessoas fazem isso. Eu vim aqui porque me disseram que eu tinha mediunidade, eu queria que vocês tirassem isso. Errou, veio no lugar errado. Centro espírita não tira a mediunidade de ninguém, muito pelo contrário, faz ela fluir. E não é um embrulhinho que você vem e deixa aqui no canto e vai embora. Vou deixar minha mediunidade ali e vou embora. Não, porque isso está no corpo. E isso não tem nenhuma conotação moral. Não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que alguém porque eu tenho aquela capacidade. Essa capacidade é orgânica. Não é mérito de ninguém. Então, quando eu digo que a pessoa é bom médium ou mau médium, não é porque ele incorpora mais rápido que o outro. Dá uma comunicação mais limpa. Não. É o uso que a pessoa faz do instrumento. Uso para o bem é um bom médium. Uso para o mal é um mau médium. Uso ali só para dar show. É um mau médium também, porque não faz o bem também já é um mal. Então, o que você vai fazer com a mediunidade, com o talento que você recebeu, é que vai dizer se eu sou um bom médium ou não. Então, a importância da teoria dentro disso é que você entendendo como isso acontece, primeiro, você não endeusa o médium. Primeira coisa que a gente faz erradamente é
botar o médium no patamar acima do que ele realmente é. Porque não tem patamar nenhum, todo mundo é igual nesse sentido. Claro, a gente valoriza a pessoa que é do bem. E isso os Espíritos falam no Evangelho, né? Que o mal da sociedade é aquela, a maioria das vezes, estende um tapete vermelho para pessoas sem escrúpulos nenhum, sem comportamento moral nenhum, mas que tem poder ou posição social, e descarta as pessoas que são simples, humildes e que têm um monte de virtude. Mais uma vez, olhando o rótulo e não o conteúdo. Então você vê como isso é importante, entender o que quer dizer mediunidade. E tem um outro extremo que a pessoa, a mediunidade é castigo. Também não. Nem 8, nem 80. A mediunidade é um instrumento de progresso para aquele que a tem e para aqueles que estão em volta, se esse que a tem sabe aplicar. Por que é um instrumento de progresso? Porque isso faz com que quem tenha esse tipo de mediunidade anteveja o plano espiritual. Quer dizer, ninguém falou para ele. Ele vê o espírito que morreu ali na frente dele. Será que ele precisa de mais comprovação que a alma sobrevive? É diferente dele eu contar para você que eu vi o espírito do teu ente querido. Mas você vê, você não pode mais duvidar. Então é um instrumento, se você aproveitar a proximidade do plano espiritual e essa condição, para aprender com quem tem mais experiência. Não é você cair de 4 para o plano espiritual, porque é isso que acontecia quando você não conhece o mecanismo da mediunidade. Você exalta demais o médium. E quando você faz isso, a cada vez que você bota ele no altar, é uma casquinha de banana que você joga para ele escorregar e se estrepar. Por quê? Porque se há um caminho que vai levar o médium para o brejo, naquele sentido que a vaca foi, é o orgulho. É ele achar que é melhor do que o outro. Então o médium tem que ter uma vigilância muito maior, se manter naquilo, como todos nós. Quando eu falo médium, não é só médium de corporação, psicofonia. Quem trabalha com divulgação doutrinária é mediunidade também, é uma mediunidade diferente, mas é mediunidade. Então, se a gente elevar muito o nível de angulação nasal, a gente acaba morrendo afogado com a chuva. E aí o orgulho vai levar a gente para lugares que vai fazer a gente se perder. Então, por isso que é importante, além de observar o fato, entender como ele acontece, por que acontece, qual a missão do médium. Aí vem toda uma teoria por trás disso que vai consolidar o fato que você viu. Então, alguns começaram pela teoria. Vamos estudar. E depois observar os fatos. A ordem dos fatores aí não altera o produto. Vai ter só diferença. E depois a gente percebe também o seguinte, isso tu observa depois, eu fui observar isso depois de muito tempo, que tu olha para trás e tu vê, caramba, tudo aquilo que aconteceu teve um porquê. Nada é por acaso ali. A minha vivência, até em tudo, você fala assim, a minha infância foi tudo com esporte, e muito cedo eu fiquei assim com uma responsabilidade que não era natural para a idade que eu tinha. Eu com 18 anos eu fui tesoureiro do clube. Eu com 15 para 16 eu era diretor e nem queria. Eu achava, não, me chamaram foi para tomar conta do time, que ir para reunião o quê? Não, tu é diretor. Eu falei, caramba, e aí? Então as minhas amizades sempre foram acima da minha faixa etária. Aí quando eu entrei para a faculdade, eu queria fazer química industrial, fiz engenharia química ou química industrial, mas acabei entrando, porque levei pau na primeira, e depois me falaram, e vi um cara que estava num nível até mais abaixo do que eu em termos de entendimento das coisas, e ele passou. Eu falei, como é que tu passou? Eu botei licenciatura, passou para uma federal. Faz licenciatura, depois tu transfere. Vai, tá aí. Fiz licenciatura. Aí fiz 2 semestres. Eu fiz psicologia de educação, fiz didática
Para quê? Aí dei aula 2 anos. Quando eu caí na doutrina espírita, fui trabalhar com jovens e dando aula. Você vê, aí eu observei a prática mediúnica ali. Tudo foi aproveitado. E comecei pelo fato, porque aí depois eu fui ver. Eu já tinha conhecimento da doutrina espírita. Eu fui ver isso muito depois, porque quando eu cheguei no Leon Denis, eu estava morando em Jacarepaguá, porque eu vim trabalhar na Rocha, aí já estava formado com química industrial. Vim trabalhar ali, vim morar aqui em Jacarepaguá. Tinha um colega, cada do lado, vizinho, que era do Frei Luiz, até hoje, né, médio Frei Luiz. Fizemos uma amizade, e eu começando na doutrina espírita, o cara me deu livros para eu ler. Por incrível que pareça, eu li em seguida. Nosso Lar, Mensageiro, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna. As obras de André Luiz, sem ter lido Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, sem nada. Eu li os 4 e ainda me deu um do Edgar Armon, Exilados de Capela. Eu entendi tudo. Cara, era isso. Então, algumas situações, por que a prática veio e me acendeu várias coisas? Porque, provavelmente, e aí depois eu verifiquei que eu já tinha teoria. Isso não é nada demais. Falando isso para observar como que as coisas funcionam, o mecanismo. Isso não é quer dizer ser melhor ou pior do que ninguém, não. Mas já tinha essa preparação. Aí depois você vai entendendo como as coisas vão se arrumando. Há um planejamento reencarnatório. E seguindo aqui, o que Kardec coloca, e que é um ponto que está lá desde o que é o Espiritismo. Não é para fazer proselitismo. O que é fazer proselitismo? Eu ficar tentando convencer você a vir para dentro da casa espírita. Não é. Por que não é? Não adianta dar murro em ponto de faca. E coisa que Kardec não é burro. Os fatos mostram. Então, a colocação é, quando a pessoa não entende isso, não adianta querer convencer ele da mediunidade. Se a pessoa não acredita naqueles pontos que a gente colocou, tu vai ficar tentar convencer ele que o fato mediúnico é verdadeiro? Não vai. Até que hora que vai, Newton? Até 10 para as 11. Tá, só para controlar aqui. Então, quando ele coloca esse ponto, é porque não adianta você tentar convencer uma pessoa de uma coisa que ela não tem uma base para convencer. Então é pouco inteligente, apesar da gente querer. Porque quando a gente descobre a doutrina espírita, você fala, caramba, é bom para mim. Aí tu quer trazer todo mundo, mãe, pai, avó, papagaio, periquito. Mas, cara, eles podem estar em outra. E o que tem a ver com isso? Não é por ser aí, também aquilo ali. Não é porque ser mais inteligente ou menos inteligente do que você para entender. É uma palavrinha, 2 palavrinhas que dá isso. Maturidade espiritual. Só. Aqueles degraus que a gente falou, que pode significar conhecimento, as pessoas estão num degrau mais abaixo em termos de maturidade do que a gente. Então ela não tem base para entender aquilo ali. E não vai adiantar empurrar a goela abaixo. Trazer a força, fazer, não. Pode fazer alguma coisa? Pode, o quê? Sutilmente. Primeiro, pode botar o nome dele na prece, para ser bem intuído. E também é o seguinte, dá uma daquelas que quer, mas não quer. Esquece um livro ali, uma página que veio aqui de mensagem e deixa jogada. Uma hora, a pessoa, mas quem tem que bater na porta é a pessoa. Não é por orgulho, não é por nada, não. É porque, se ela não buscar aquilo ali, ela não vai se interessar. Então, talvez, por isso que a dor é um dos instrumentos, que a gente fala que é um instrumento de evolução. Por quê? Às vezes, se o calo estiver doendo muito, meu amigo, a pessoa procura cartomante, cara que joga abuso, centro de macumba, de umbanda, centro espírita, vai no inferno para parar de sentir dor. Vende até a alma para o demônio, se nego falar que aquilo para o problema dela. Então, são essas coisas que giram em torno.
Então, desde lá do que é o Espiritismo, Kardec coloca, é isso que ele está colocando aqui nos outros itens, tu tem que identificar quem é o outro. Então ele bota aqui, que tem, dentro dos materialistas, tem duas classes que ele coloca aqui. Aqueles são materialistas por sistema. Então, neles não há dúvida. Há negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem é apenas uma máquina que funciona enquanto está organizada, que se estraga e da qual, após a morte, só resta a carcaça. Do pó vieste, ao pó retornarás. É o corpo. O cara só se refere ao corpo. E Kardec é tão racional que ele fala assim, se o cara pensa realmente isso, está certo ele chutar o balde. E é o argumento que as pessoas fazem. Se eu fumar, vou morrer. Se eu não fumar, vou morrer também. Se eu beber, vou morrer. Se eu não beber, vou morrer também. Se eu fizer bagunça, vou morrer. Se eu não fizer bagunça, vou morrer também. Então, chuta o balde em todas as condições. Porque ele não acredita que exista alguma coisa depois. Então, essa é a lógica. Não está aqui para enganar ninguém. Eu falo, realmente, se o cara pensar isso, ele vai. A vida dele é o quê? Se restringe a 70, 80, 60, 50 anos. E hoje, a perspectiva de vida está maior. Então, vai restringir aquilo, o cara não vai querer nem saber, ele vai querer viver a vida adoidado. Igual o título do filme lá. Porque é só aquilo. E aí você vê esses desvarios que a pessoa faz. Que muda totalmente se ela acreditar que vai sobreviver, e mais ainda, que existe uma lei de ação e reação. Aqui se faz, aqui se paga, não é nessa, pode ser na outra e por aí vai. Isso dá o quê? Responsabilidade aos nossos atos. Então, esse tipo de materialista, Kardec não perde nem tempo. Tudo bem, parabéns, felicidade, tchau. Vai perder tempo com a pessoa? Não é menosprezando, não. Entendam isso. É um ato de inteligência para tu não perder tempo com a pessoa errada. Você quer ajudar alguém? Ajuda a quem quer ser ajudado. Me ajuda para eu te ajudar. Não no sentido negativo do negócio, me faz me rir que eu posso você rir. Não é isso, me ajuda. Não é? Então, e tem os outros, a segunda classe desses materialistas, que é muito mais numerosa. Por quê? Porque o verdadeiro materialismo não existe. Esse negócio do cara falar, eu sou materialista, porque é antinatural. Então, o que ele faz é aquele que acredita naquilo, porque o que explicaram para ele, que é contrário àquilo ali, foi mal explicado. Então, nisso tem a maioria. Por quê? Somos nós que tivemos uma criação católica ou evangélica, que chega até um certo ponto, as coisas que eles explicam ali não justificam. Você vai falar, peraí, não pode ser assim. Me fere o raciocínio. E você acaba, por conta de algo que foi mal apresentado para você, você pega uma posição contrária. E é isso que é a maioria. Esses aqui, tu pode pegar e perder um tempo, no sentido de se ele perguntar, tu responde. Mas nunca eu chegar e ficar jogando, cuspindo doutrina espírita em cima do outro. Eu sempre adotei isso, porque eu sempre entendi isso, e falei assim, se perguntar eu respondo. Com toda a paciência. Mas se a pessoa não quer nem saber, deixa rolar. Tu imagina, eu procuro viver a vida normalmente. Eu ainda jogo meu futebol, ainda vou aos lugares normalmente, de vez em quando vou ao Maracanã, vou aos estádios de futebol. Não vou mais assim, jogo de time grande contra time grande aqui no Rio. Não vou, há muito tempo. Vou quando é de fora. Por quê? Questão de segurança e de não querer mais ficar me metendo em um ambiente assim. Mas vivendo a vida normalmente. Com que sentido? Para você ser ali, você tem que ser espírita em tudo quanto é lugar. Então, tu imagina, vou lá jogar o futebol, aí tu chegar lá para o cara, tu conhece o espiritismo? Vou numa festa. Não, o espiritismo... Cara, quando estiver chegando, chega aquele chato que vai falar de espiritismo, todo mundo sair. Aí tu entra naquela de espalha bolinho, destrói conversa.
Porque isso é outra coisa. Agora, a pessoa vai, e geralmente ocorre isso, sabe que tu é espírita. Cara, olha só, aí no trabalho, em qualquer lugar que você vá, a pessoa, pô, olha só, tem uma pessoa na minha família que, pô, ela fala que vê espírito. Como é que é isso? É outra coisa, e tu vai lá e explica. Mas não fica enchendo a pessoa com aquilo que ninguém gosta. Porque não é assunto que você queira. Não é aquilo, não é alvo do teu interesse. Mas você tem que sempre estar disposto a ajudar a responder se a pessoa perguntar. Esses, quando perguntam e se interessam, tudo bem. Mas é um desrespeito até se a gente quiser impor o nosso pensamento ao outro. Porque isso é um troço muito sério, porque tem aqueles que têm uma crença. Por exemplo, um evangélico, que a gente sabe que estuda muito, tem interpretação deles lá, e que às vezes até a gente fala erradamente que a nossa fé é raciocinada. Deles também, só que é um raciocínio diferente do nosso. Que tudo que você perguntar por que é isso, ele vai te responder, mas só ele vai te responder em cima de uma base que é diferente da nossa. Mas isso não quer dizer que não seja raciocinada. Isso às vezes a gente deturpa. Então, a pessoa está ali. O que aquilo ali representa para ela? Faz bem para ela? Sustenta ela? Beleza, deixa ali. Deixa quieto. Não começa a fustigar sem a pessoa perguntar. Se ela não está procurando, é porque aquilo ali está atendendo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar lá e pode destruir aquela base de raciocínio dela, e ela não ter maturidade espiritual ainda para substituir aquela base pela nossa. Aí sabe o que acontece? A gente gerou o incrédulo ali. Uma pessoa que tinha uma crença, que se sustentava com aquilo ali, a gente destruiu ela. Então deixa quieto. Dentre os que se convenceram através de estudo sério, podemos destacar os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Aí o espiritismo é para elas somente uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos, nós os chamaremos de espíritas experimentadores. Vai ficar ali só olhando o fenômeno. Os que veem o espiritismo algo além dos fatos, deles compreendem a parte filosófica, admiram a moral dele decorrente, mas não a praticam. Aí ele vai classificando aqui. São os espíritas imperfeitos. E por aí vai. Eles, não adianta só, depois que a gente conhece o espiritismo, além do entendimento da mediunidade em si, tem um negócio que não dá para mudar. Não dá para mudar mais. Quando você conhece, entende a filosofia espírita, a nossa postura diante da vida obrigatoriamente muda. Tu não vai virar santo de um dia para o outro, não é esse o objetivo. Mas, por exemplo, quando eu entendo a imortalidade da alma, reencarnação, eu não posso ser mais a favor da pena de morte. Pode? Não é esse o objetivo. Eu entendo que a vida começa no momento da fecundação. O Espírito se aproxima, está lá a narrativa em Missionários da Luz. Não posso ser mais a favor do aborto, se algum dia eu fui. E por aí vai. Cada conceito que a doutrina espírita coloca e eu absorvo, aquilo ali tem uma mudança na minha vida que é obrigatória, porque senão eu entro em contradição. Se eu acredito nisso, a consequência é essa aqui. São umas posturas. Esse é o verdadeiro espírita, que vai entender e vai tentar. O verdadeiro espírita se caracteriza por aquele que tenta dominar as más inclinações. Ele se empenha na mudança moral e tenta dominar as más inclinações. Não é que ele vai fazer isso de uma hora para outra, é exatamente por quê? Porque somos espíritos milenares, estamos há milênios com hábitos fora da lei, e não é de uma hora para outra que você vai tirar isso. Isso não quer dizer que a gente vai se acomodar, porque quanto mais vai passando, maior responsabilidade, maior dificuldade. Mas
é aquilo que está bem caracterizado no Xará, lá em Paulo, quando ele fala assim, ó, por que eu faço tudo que eu não quero e o que eu quero, que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo? É a diferença entre o que eu conheço e o que eu já pratico. O Espiritismo é isso. Tem várias classificações aqui mais. Ele vai começar, e aqui ele vai, que eu inverti um pouco a lógica, ele vai mostrando aqui a vantagem de primeiro ter o fato, e a vantagem e desvantagem de um e de outro, ou primeiro ter a teoria. Os dois são caminhos válidos, desde que você complete, você não comece e não pare, porque senão se tu parar só no fato, tu vai ser um espírito observador. Se parar só na teoria, você pode só se encantar pela filosofia e ficar um teórico que não entende o processo todo. Porque o conjunto da obra espírita, tanto prática quanto teórica, ela mostra o seguinte: quer ser feliz? Cumpre a lei, que é o que os espíritos fazem. Nós fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição e à felicidade. Nós só somos infelizes se nos afastamos da lei. Então, é conhecer a lei, estudar, por isso o Espiritismo estuda, e tem que estudar, para poder entender como funciona a lei do universo. Isso não são informações só religiosas, são informações de como o universo funciona, tanto nas leis materiais quanto nas leis morais. E sabendo disso aqui, o que eu tenho que fazer? Cara, como eu faço para me ajustar às regras? Coisa que a gente não vê hoje muito. O que a gente vê é um total afastamento da lei, das regras, ninguém quer cumprir nada, todo mundo quer liberdade, mas não quer responsabilidade, todo mundo quer os seus direitos, mas ninguém quer cumprir os seus deveres. A doutrina espírita mostra um lado totalmente contrário a esse. Talvez por isso as pessoas fiquem falando que os espíritas são conservadores. Se ser conservador é tentar aplicar a lei de Deus, eu me declaro conservador aqui. Mas é essa a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita é isso. Não tem coisa diferente, não tem como mudar isso. Baseado nos ensinamentos de Jesus, na codificação kardeciana e nas obras posteriores que são complementares, detalhando e atualizando, não o ensinamento espírita, atualizando a interpretação pelo avanço que a ciência teve, olhando para os mesmos fatos e dando um mecanismo mais atualizado daqueles fatos que, se forem originários da lei de Deus, não são mutáveis, como os 10 mandamentos, está lá, que foi que Moisés recebeu direto de Deus. Tudo que foi obra de Moisés para legislar o ser humano, morreu. Mas o que veio de Deus, o que veio do plano espiritual, o que veio concretamente da lei de Deus, está aí até hoje, a gente não pode mudar isso. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos muito ao Paulo pela boa vontade. Muito obrigado. Vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Os médios podem se colocar. E, após o comentário do Evangelho, que foi lido no início, pela nossa irmã Mônica, vai ser dada aqui a mensagem do plano espiritual, de um dos guias da nossa casa, através da Adilane. Ela que vai ler. Jesus abençoa esse momento, o momento do passe. Que seja em teu nome, que seja em nome do amor dos guias aqui presentes em nossa casa, que possamos dar por iniciado a realização dos passes. Que assim seja. Graças a Deus. No estudo de hoje, Kardec nos fala sobre o Espiritismo e ele traz uma frase que é muito importante, que diz assim: o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E aí a gente se pergunta, que chave é essa, né? E essa chave é que nos faz, que nos traz, Kardec nos traz, mostrando a forma mais fácil
do nosso entendimento sobre os ensinamentos que Jesus trouxe na sua época. E quando Kardec traz para a gente todas essas mensagens do Livro dos Espíritos e de toda a codificação, ele nos ajuda a ver com tanta clareza esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e dá para a gente que começa a estudar e que conhece a doutrina espírita a oportunidade da nossa melhora e do nosso crescimento. Porque Kardec traz para a gente uma visão muito fácil do mundo dos espíritos. Ele mostra para a gente que nós somos espíritos imortais. E se a gente não começa a levar a nossa vida como espíritos, a gente começa a cair nos mesmos erros que a gente vem enfrentando durante toda a nossa vida. E Kardec traz para a gente essa oportunidade da gente adquirir esse conhecimento, adquirir o conhecimento e começar a colocar em prática na nossa vida diária. Por quê? Porque o tempo todo a gente está ligado ao mundo espiritual. Como o Paulo falou, às vezes a gente não tem uma mediunidade ostensiva, a gente não trabalha com incorporação, a gente não vê nada, mas a gente tem a nossa intuição, a gente tem o nosso sentimento, e isso tudo nos liga aos espíritos que estão ao nosso redor. Esses amigos espirituais que estão sempre nos ajudando, sempre nos amparando, e dependendo da nossa vibração, do nosso pensamento, a gente atrai coisa boa ou coisa que não é tão boa. Então, que a gente possa trazer para a nossa vida o Espiritismo e entender que a gente tem que aproveitar essa oportunidade desse ensinamento que nós estamos tendo. Muita paz. Vamos agora ouvir a mensagem de um guia da nossa casa. Que a paz de Jesus permaneça entre vocês. Venho em meio poucas palavras a alertá-los, orientá-los. Como reagir, como se comportarem diante as barreiras que se levantam, diante os espíritos maldosos que atuam nas mentes dos encarnados, fora da lei divina. Encarnados esses que se dizem sábios, que acham mandar no planeta. Ah, quantos homens incautos que se acham deuses, pobres almas. E vocês que estão à frente de grandes casas cristãs, como eu disse em poucas palavras, venho alertá-los. Amados, façam preces com o coração, que enfrentem as trevas com sabedoria. Sabedoria é essa que vem da autoridade maior. Peço a vocês que se mantenham em vigilância constante, atentos aos desequilíbrios dos homens encarnados, que deturpam as palavras do nosso Mestre Jesus.
Choramos ao ver os homens que fazem da sua sabedoria um inferno para a sua existência. Choramos ao saber que são grandes homens que reencarnaram para progredir, para alavancar o progresso dos outros, levando o Evangelho de Jesus, que vieram para direcionar almas que muitos sofrem no orbe terreno. Oh, como choramos ao ver esses homens de grandes responsabilidades com o Cristo, que se planejaram, se prepararam séculos e séculos para reencarnar. São grandes responsáveis pelas nações. E como choramos ao vermos falirem com suas irresponsabilidades, levando com eles multidões. Estejam atentos, vigilantes, meus amados, para que não sejais um desses homens mais tarde. Lutem por amor ao Cristo, por amor à doutrina dos Espíritos. São capazes, são homens direcionados a tal trabalho. Todos vocês são capazes de trabalhar para o Cristo. Todos são chamados para levar o Evangelho adiante, seguir com a doutrina, com o esclarecimento que os traz. Vocês que muito pediram, que muito faliram, orai e vigiai, para que não caiam outra vez. Cuidado com os homens ao redor, que tudo muda a todo tempo. Lembrai que as palavras do Cristo nunca mudou e jamais mudará. Assim a doutrina dos Espíritos, que não podem mudar. Estamos aqui a todo instante para confessarmos tudo que foi deixado pelo nosso codificador. Estamos para confessar e trabalhar com o nosso irmão maior, guia e modelo, que todos nós devemos seguir. Se tivermos amor, estaremos seguindo a Jesus e Kardec. Essas leis jamais poderá mudar.
e que vocês estejam preparados para trabalhar com amor, disciplina e seriedade, levando as mensagens de Jesus e a doutrina com coragem, sem desânimo. Sejam cautos quando profanarem o Mestre. Ouçam um coração para discernir, ouçam com o coração para discernir o que realmente o Mestre falou. Paz, um irmão trabalhador. Agradecemos a direção espiritual da nossa Casa de Amor. Agradecemos a todos os guias que se fazem presentes. Agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai, acima de tudo. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, sob as bênçãos de Deus, sob as bênçãos dos nossos guias, sob as bênçãos de Jesus. Em nome desses espíritos amigos e queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, é que damos por encerrado os trabalhos e os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.